Olá, 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 olá. Eu não sei porque eu acho que é por causa da minha luz, que é meio amarela, fico meio amarelada, né? Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo, para eu convidar. Oi, oi, Wallace. Oi, Paulima. Diferente o nome. Tudo bem, gente? Bem-vindo! Bem-vinda! Olá, olá, Rafael, bem-vindo. Gente, quem tá chegando agora, eu vou pedir um favor. Você tá vendo essa setinha que tem aqui, tipo um aviãozinho? Manda para as mulheres que você... Oi, meu bem, tudo bem? Manda para as mulheres que você acha que precisam ouvir sobre essa questão de ser uma dama. E para os homens também que querem saber como tratar uma dama, né? Que hoje eu acho que tá tudo muito esquisito, né? As mulheres estão ficando muito masculinizadas, não na beleza física, mas na maneira de ser. E os homens estão ficando muito passivos, né? Oi, Rosana, Aloísio, Carlinhos. Oi, Aninha, bem-vindo, bem-vinda, gente. Boa noite, minha querida. Gente, ó, tô falando aqui, você que tem um amigo, uma amiga, que essa hora tá de bobeira aqui no Instagram, usa essa setinha e convida ele pra live, que vai ser bem bacana essa live sobre dama. Não é à toa que ela é a peça mais importante do jogo. Quem joga xadrez aqui? Bora lá. Fala aí, quem joga xadrez? Ou quem joga dama, né? Também. Eu jogo xadrez, já fui apaixonada por xadrez. Tinha até um livro das melhores jogadas na época, eu era jovem, né? Das melhores jogadas. Jogo par. O que é isso, par? E eu decorava as melhores jogadas para fazer uns lances bacanas. Já fui à competição de xadrez. Xadrez é bem bacana, sabe? Assim. Então, amores, hoje eu quero conversar algumas coisinhas com vocês. É engraçado que a maioria que está presente é homem. Gratidão, porque eu também acho que é bacana o homem perceber o que a mulher está falando a respeito de ser dama, e isso tem a ver muito com o que a gente vai acessar do lado do homem, o que a gente vai aceitar receber do homem, o que a gente não vai aceitar receber, sabe? E eu acho que quando eu falo sobre ser dama, muitas mulheres confundem ser dama com ser passiva, com não ter poder, com ser uma pessoa submissa. E se você for ver o significado de dama no dicionário de 1818, 1820, porque dicionários já existiam naquela época, o que é muito bacana a gente ver o significado, às vezes, da palavra que tinha e o que acontece de troca, às vezes, sabe? Dama significava senhora feudal que tinha autoridade. Olha isso. Dama significava senhora feudal que tinha autoridade. Significava senhora que despertava respeito. Também significava Virgem Maria. Olha como a dama tinha uma coisa de ter sacralidade, né? Então, século mais ou menos 1930, 1940, uma dama era uma mulher, assim, como é que eu vou te dizer, né? Desejada, uma mulher que tinha que se cortejar. Aí chegou, o que era o desejo das pessoas de ser uma dama, de ter uma dama na sua vida, né? Quando chegou o século 50, né, 1950, começou
o que passou a ter valor é o sexo livre. E em 1960, as mulheres com apogeu da pílula ficaram começando a ficar independentes. O que era ser o valor de uma mulher era não depender do homem. Então começa tudo assim, não ter dependência, mas a gente não falar só no sentido de dependência financeira, não querer começar. E agora está tudo estranho, né? As mulheres estão se afastando desse lado feminino, os homens estão ficando meio perdidos também, porque a gente fala muito do sagrado feminino, mas tem o sagrado masculino, né? Então está tendo muitos desencontros, muitas disputas, muita competição, ao invés de ter união. E hoje eu vim falar sobre isso, sobre você resgatar a sua essência, né? Eu não posso falar sobre a essência masculina, porque eu não sou um homem, mas eu posso falar sobre a essência feminina. Oi, Dalila, querida. Oi, quem está chegando. Meriá. Nossa, Vicente, Alfredo. Eu posso falar sobre a essência feminina, né? Resgatar essa essência. E uma coisa que eu acho, que se a gente for ver os filmes antigos que eu falo, filmes da década de 30 e 40, a gente percebe algumas dinâmicas entre o casal, entre um homem e uma mulher, bem interessantes, sabe? Tem filmes que a mulher estava casada porque foi obrigada a estar casada e ela fugiu do casamento, né? A gente tem um exemplo de Chiquinha Gonzaga aqui no Brasil, que foi casaram Chiquinha Gonzaga super cedo e ela fugiu. Aqui no Rio ela se apaixonou, casou, mas ela não podia casar porque ela ainda era casada, porque ela fugiu. Quando descobriram, prenderam Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga era uma mulher dama, olha só, né? E hoje a gente tem essa visão tão deturpada da dama e a gente se esquece de que ser essa dama, ser essa potência feminina, tem muito poder, mas isso não significa que a gente imponha o nosso poder ao homem, sabe? Significa só que você assume o seu poder sobre você, né? Então, eu queria que vocês falassem para mim o que você acha que seria ser uma mulher dama. Vamos lá. Os homens que estão aqui podem escrever também o que é assim, numa frase? O que seria para você ser uma mulher dama? Fala aí. Esperar vocês escreverem. Quem está chegando agora, gratidão pela presença. Convido você a usar o aviãozinho. Se não me seguir aqui, me segue. Se você mais tarde ver aqui, eu vou baixar esse vídeo no YouTube. Se você estiver no YouTube, eu vou te convidar a me seguir também. E para você, o que seria uma mulher ser uma dama? Porque as damas no passado tinham uma maneira diferente de ser no mundo. Saber se portar em todos os lugares. Quando você fala saber se portar em todos os lugares, é se encaixar a todos os lugares, é nunca dizer não, é nunca desagradar, ou ser ela mesma em todos os lugares? Minha pergunta para a Dalila. A Dalila escreveu assim: saber se portar em todos os lugares. Saber se portar em todos os lugares é saber seu valor. A Rosana falou assim, saber seu valor. Concordo plenamente. A dama conhece seu valor. A dama conhece seu valor. A dama sabe quem ela é. Sabe quem ela é. A dama conhece seu valor. A dama sabe o que ela aceita para ela e o que ela não aceita. Dama não gosta de mentira. É muito interessante isso. Quando a gente fala saber se portar em todos os lugares, isso não significa que às vezes você não tem que dar limite, isso não significa que às vezes você não tenha que
se calar, e que você tem que ser você mesma. Mas esse ser você mesma é ir por um espaço que você não vai se importar com a opinião do outro, mas você vai buscar assim, gente, eu vou dar uns exemplos, assim, até aqui numa live, uma vez eu dei uma live, eu não sei se foi ano passado ou se seria ela mesma com uma postura confiante, exatamente, ó. Não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado. Eu estava dando uma live e um homem começou a falar umas coisas inconvenientes, sabe? Assim, para mim, escreveu umas coisas inconvenientes. E as mulheres que estavam aqui começaram a ficar incomodadas, na live, não estavam aqui, né? Começaram a ficar incomodadas e debater com eles. E eu olhei aquilo e falei, gente, para, ignora. Porque olha só, é muito legal isso. Eu me acho super dama, sabe? Eu sou uma dama, mas eu estou numa live pública. Ele tá falando bobagem. Ele está sendo um completo idiota. Então, se ele está sendo um completo idiota, por que eu vou perder meu tempo assim, debatendo com ele? Isso é muito importante, gente. Quando você reage a algo, você se encaixa com algo. Quando você ignora algo, com o tempo você vai fazer com que a pessoa até se sinta mal. Também, assim, isso foi uma coisa. Teve uma situação com uma mulher, uma vez, que eu estava na farmácia e era fila única. E tinha uma senhorinha na minha frente, eu e uma terceira mulher atrás de mim. Aí abriu mais um caixa e a mulher falou assim, próximo. A mulher que estava atrás de mim passou a minha frente, a frente da senhorinha e foi pro caixa. Aí eu tirei as coisas, eu fui lá, tirei as coisas dela e falei assim, ela falou, o próximo é a senhora, depois sou eu e você é a terceira. A mulher começou a me xingar. Então, é isso que é muito importante. Ela começou a me xingar, ela está dando o que ela tem dentro dela, sabe? Mas que espaço eu vou quando o outro... Qual é o espaço que você vai quando o outro te ataca? A minha pergunta para as mulheres que estão aqui. Qual é o espaço que você vai quando o outro te ataca? E quanto mais deselegante uma pessoa é, mais elegante eu fico. Quanto mais uma pessoa me xinga, mais baixo eu falo. Por quê? Porque não tem algo mais irritante para uma pessoa que está descontrolada do que ela perceber que você não perdeu o controle por causa dela. Atenção isso. Não existe algo mais... Você quer deixar uma pessoa irritada? Quer dar um tapa com luva de pelica? Você não entra na pilha dela. Por quê? Ela está descontrolada e te ofendendo. O problema dela, você sabe o seu valor. Você não precisa entrar na pilha dela. Entendeu? Então a mulher começou a me xingar e eu não falava nada. Olhava. Assim. Aí chegou o gerente. O gerente, o que está acontecendo aqui? Eu falei, meu senhor, com maior calma. Aconteceu isso, isso, isso. Essa senhora, passou a filha, eu falei que ela não ia, e ela está aqui, um tanto quanto histérica, xingando todo mundo. Aí ela xingou o cara também, e o cara convidou ela a se retirar. Então é muito importante, gente, muitas vezes a gente vai para um espaço de querer um mundo perfeito, controlar o mundo não é perfeito. Mas o que você pensa sobre você quando o outro não gosta de você? Isso é até uma pergunta. O que você pensa sobre você ficar triste? Olha, a gente é humana. Se esse outro é alguém que eu amo, se esse outro é alguém da minha família, eu posso até me afetar, porque eu tenho um elo emocional com ele. Mas vamos pensar, um outro total desconhecido, louco, que está pirando. Por que você vai sair do teu espaço de equilíbrio para entrar no espaço de desequilíbrio do outro? Porque ele está jogando lixo em cima de você, lixo emocional. Por que você vai pegar? Não pegue. Isso é dele. Então, ser uma dama é saber estar no seu espaço. Eu estou dando uns exemplos, assim, teve uma vez que eu estava numa situação também que um homem entrou com uma intimidade e não tinha a menor intimidade comigo.
E aí eu perguntei a ele assim, eu não me lembro de ter te dado intimidade para falar assim comigo. Entendeu? Tipo assim, dá para você fazer um corte numa pessoa até sendo gentil. Você pode dar limite. Ah, Marta, você nunca perde. Eu sei perder. Eu sei fazer um barraco se preciso for. Porque ser dama é também ser intensa. Ou você acha, uma pergunta, que ser dama é não ser intensa? Você acha que uma dama nunca entra numa voz mais firme, nunca entra num posicionamento mais firme? As mulheres que estão aqui, vocês acham que uma dama entra num posicionamento mais firme? Uma dama sabe dar limites? O que você acha? Ser ela mesma com uma postura confiante. Exatamente. A gente tem muita clareza do que a gente é, do que a gente não é. E assim, gente, ter essa clareza do que se é e do que não se é, ter esse lado feminino, como é que eu vou dizer assim? Não significa que você de vez em quando não vire uma leoa, se preciso for, sabe? Uma leoa que fala, opa, 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 esse aqui é meu território, esse aqui é meu limite, daqui você não avança, entendeu? Porque é uma energia que começa dentro. A gente tem que ter muito cuidado, que muitas vezes a gente tem reações, repete comportamentos que a família repetia e a gente nem fica consciente disso. Eu gosto de trazer exemplo que fica mais claro. Eu estava andando na rua e eu parei para ver uns negócios nesses camelôs, né? E, cara, a garota era bonita do camelô, mas ela gritava, ela não falava, ela gritava. Aí eu falei para ela assim, por que você fala nessa altura? Você é tão bonita e você falando nessa altura fica tão histérica, fica tão pouco feminino. Aí ela falou assim, porque todo mundo da minha casa grita. Aí eu falei, ué, e o fato de todo mundo da tua casa gritar, você precisa repetir um padrão e gritar também? Assim, então é legal, mas a gente vê isso, que muitas vezes o que você pensa sobre ser mulher, você está olhando para sua mãe, está olhando para sua tia, está olhando para as mulheres que que criaram você, o exemplo de mulheres que criaram você, mas aí eu te pergunto, essas mulheres foram amadas? Essas mulheres eram respeitadas? Essas mulheres eram confiantes? Ou essas mulheres se iludiam? Porque às vezes você tem um casamento de 40, 50 anos, onde o homem tem uma outra família e a mulher não quer ver. Porque, sinceramente, gente, eu acho muito difícil uma mulher que tem feeling, toda mulher tem feeling, que tem um homem que dorme com ela todo dia não saber que tem alguma coisa estranha nesse relacionamento. Ela às vezes quer fingir que não vê para manter algo socialmente, porque dá trabalho desmontar, para mostrar isso. Então tem aquela coisa, todo homem trai, tudo isso e tudo aquilo. Mas isso é muito importante, você parar aqui, você que está aqui, você que está assistindo depois. Você é uma mulher baseada em quê? Nas coisas que você está escolhendo ser, porque eu amo minha mãe, amei minha mãe, mas minha mãe não foi uma mulher feliz no casamento. Ela não é meu exemplo de mulher no relacionamento. Isso não significa que eu não honre minha mãe como mãe. Significa que eu sou madura o suficiente para honrar minha mãe como mãe, mas para saber que ela não é meu exemplo de mulher bem amada. Eu escolho outros exemplos. Eu busco ter outros tipos de comportamento. Entende? Isso é muito importante da gente honrar a nossa ancestralidade, os nossos pais, às vezes é fazer escolhas aonde realmente a gente se abre para ser feliz, aonde a gente realmente se abre para ser toda uma potência que a gente veio para ser, e não para ser escondida. Tá fazendo sentido para vocês? Fala aí para mim. Porque uma dama, gente, é uma inspiração para o homem dela e para outras pessoas, sabe?
E se a pessoa não foi capaz de ser uma inspiração, eu posso amar essa pessoa, ver as qualidades dela, mas eu falo, poxa, naquele ponto ali, não foi legal para ela isso. Então eu não quero isso dela. A minha mãe tinha uma coisa que eu admirava muito. Ela, como é que eu vou dizer assim? Enquanto mãe, ela nunca foi uma mãe tradicional, aquela mãe super protetora. Ao contrário, ela vai voar, vai pra vida, sabe? E essa coisa de ir pra vida, de empurrar, minha mãe é aquela que empurrava, não sei, passarinho, empurra do ninho para os filhotes voarem. Minha mãe era assim, empurrava do ninho, ela não prendia no ninho, porque tem mães que prendem no ninho, né? E isso fez com que eu sentisse grande insegurança, mas eu acho até que eu voei antes de estar pronta, minhas asas, mas isso me fez entrar na vida. Tem que arriscar, tem que sair da zona de conforto, sabe? E ao mesmo tempo ela era muito certa dos valores dela. E isso é muito legal, mas na questão afetiva não é o meu exemplo. E tá tudo bem. Eu não estou criticando as escolhas dela, eu estou falando que não é o que eu quero para mim. Então, assim, eu queria até fazer umas perguntas para vocês que eu fiz aqui para ver se você se considera uma dama, tá? Você expõe a sua vulnerabilidade? Oi, Marilde, tudo bem? Você me expõe, eu exponho, gente. Eu sou uma pessoa muito forte, mas eu tenho a mesma fragilidade e quando eu não tô legal, eu não sou de expor assim, mas eu exponho para mais íntimos. Eu nem minto aqui muito tipo, não. Eu exponho minha fragilidade. Você expõe sua fragilidade? Fala aí. Oi, Márcia, tudo bem? Saudade. Eu estou perguntando às moças que estão presentes se você expõe sua fragilidade ao outro. Você fala pro outro, cara, hoje eu não tô legal. Hoje não tá bacana. Também, tô com saudades. Sim ou não, gente? Quem expõe sua fragilidade aí? Suas emoções. Dalila expõe. Márcia não. Eu exponho. Você expõe pro companheiro que você não tá legal? Porque às vezes a gente expõe, mas não expõe pro companheiro. Ah, eu tô sem companheiro. Quando você tava com um companheiro, você tende a não fazer sempre isso. Não, mas olha só, Rosana, pedir ajuda não é isso. Essa vai ser a outra pergunta. São coisas diferentes. Falar assim, falar sobre as suas emoções. Não é necessariamente pedir ajuda. Falar, cara, hoje eu tô triste. Sabe? Falar de você. Falar da sua vulnerabilidade. Ah, hoje eu não tô legal. Sabe? Sabe o que é falar da vulnerabilidade? Porque assim, uma dama, ela não tem medo de ser vulnerável, sabe? Ela não... Isso, ser vulnerável não significa que você não seja forte, mas significa só que você se abre para a sua humanidade, né? E aí a segunda pergunta é, você pede ajuda e você aceita ajuda? Você pede ajuda nas coisas que você precisa? Você fala assim, ah, alguém me ajuda? Você pede ajuda? Fala aí. Sim ou não, gente? Eu sou aquela que pede ajuda. Peço ajuda a tudo. Com corpos e sem corpos. Ou seja, peço ajuda para o mundo espiritual, peço ajuda a gente, peço ajuda. Quer a gente responder sim ou não? Tem vergonha de pedir. Uhum. Legal isso, Márcia, você falar que tem vergonha de pedir.
Quem mais, gente? Pede ajuda ou não pede ajuda? A outra coisa, eu vou fazer em frente. Espiritual, sim, gente, mais difícil. Mas olha só, Rosana, legal isso, porque assim, o espiritual normalmente usa a gente. O espiritual normalmente usa gente para trazer essa ajuda, sabe? O espiritual usa a gente para trazer essa ajuda. Eu acesso o mundo espiritual pra caramba, mas eu posso falar para você que 80% das vezes que eu recebi ajuda do espiritual foi através de pessoas, entendeu? A pessoa é o canal, por isso eu faço, eu sempre grata a Deus, é o canal, porque a pessoa está disponível, entende? Está disponível a ser canal de Deus, mesmo que ela não saiba, mas ela está disponível. Peço sempre, que bom. Você recebe a ajuda que você pediu, porque muitas vezes a gente pede ajuda, mas a gente não recebe a ajuda. Por quê? Porque a ajuda pode chegar de uma fonte, a gente pede assim muitas vezes. Ah, não pode me ajudar? Mas eu quero aquele emprego dali, da loja A, na rua B, para trabalhar no setor tal. E aí você chega a ajuda D para trabalhar na loja X, no setor Y. Aí você não recebe. Então, muitas vezes, aí às vezes você quer 100% de ajuda e a pessoa só está disponível a te dar 10%. Ou às vezes você quer 10% de ajuda e a pessoa está disponível a te dar 100%. Você recebe a ajuda? Sim ou não? Quando a ajuda chega, você recebe? Eu recebo. Ei, que bom! Rosana, sim. Gente, por que vocês estão demorando tanto a responder? Meu Deus, eu só escrevi sim ou não. 3 palavras. 3 palavras não, 3 vogais. Ó, minha outra pergunta. Você recebe elogios? Ou quando te elogiam, você fala assim, ah, que isso? Ah, não, impressão sua. Que isso? Você recebe elogios? Eu recebo. Às vezes eu boto uma foto bonita, maquiada, alguma coisa assim, né? Aí fica um monte de homem falando um monte de coisa. Aí eu clico um coração, clico cada um, clico, que é uma forma de receber. Às vezes eu boto um girassolzinho, às vezes eu boto um coraçãozinho. E mesmo quando eu estou numa relação, eu falo com meu companheiro, eu não estou dando mole, eu estou recebendo o elogio, entendeu? Porque receber o elogio é deixar o elogio chegar para você e você ficar com ele, se agradecer pelo elogio, né? Você fica confortável mesmo que a sua presença crie desconforto ao outro? De novo, você fica confortável mesmo que a sua presença fique com desconforto ao outro? A gente vive uma sociedade, não é o planeta inteiro. Existem sociedades que têm uma maneira diferente de funcionar. O Havaí tem uma maneira diferente de funcionar. Eu vi muito isso. Fiquei impressionada. E pode até ser que no próprio Brasil tenha isso. Porque, assim, normalmente tem mulheres que competem muito. Aqui no Brasil tem muito uma coisa de competição de mulheres. Então, se uma mulher muito bonita chega, ela incomoda, cria desconforto. Se alguém está brilhando onde o outro... Eu vou dar um exemplo. Na minha equipe estou trabalhando como corretora, né?
Na minha equipe de corretores, teve uma colega que vendeu um imóvel de 23 milhões. Ela recebeu até um prêmio, assim, né? No mês de setembro. E eu fiquei super feliz com ela. Eu falei, Bruna, parabéns, que legal. Eu vi isso como uma inspiração, não como uma inveja que eu quero que a garota nunca mais venda, digo, até porque tem outros imóveis que valem até mais. E assim, eu falei, cara, que legal, você conseguiu vender um imóvel desse valor. E assim, eu fiquei pensando, nossa, o que será que ela deve pensar para ela acessar esse tipo de cliente? E eu não entro numa de competição, mas eu sei que teve pessoas, na minha equipe nem tanto, na minha equipe não teve, mas teve pessoas que nem pertencem à equipe que ficaram extremamente incomodadas com ela ter vendido o imóvel nesse valor, entendeu? Então, assim, é legal a gente ver que muitas vezes o seu brilho, o seu sucesso vai criar incômodo. E se você fica confortável? Então, a Rosana falou que não fica confortável. Tem mais alguém que não fica confortável? Porque é legal, Rosana, a gente vai falar um pouco sobre isso no final. Você ir para esse espaço onde você ser você saber que você tem um brilho, tem a sua luz própria e que, infelizmente, tem pessoas que não vão ter uma boa relação consigo mesma, então o seu brilho vai incomodar. A Dalila também não, entendeu? E é legal, uma dama fica inteira, sabe? Se o outro vai se incomodar, o problema do outro. Vou aumentar o volume, eu não vou deixar de brilhar por causa do outro. Porque eu vou ser um convite para quê? Por exemplo, a menina lá que vendeu 23 milhões, ela é um convite para eu pensar grande. Isso para mim, que não tem competição. Mas ela foi um convite, entendeu? Ela fez algo que eu falo, uau, que maneiro, entendeu? E já quem tem competição, quem está na inveja, vai falar, ai, tomara que não venda nunca mais, que não sei o que e tal. Então vai depender da pessoa, mas ela não tem que se diminuir, ela não tem que brilhar menos. Se ela vai incomodar ou não vai incomodar, isso é problema do outro. A gente tem que ter essa confiança, entende? Eu por exemplo, eu tenho 61 anos. Eu sei que eu incomodo muita gente por ter 61 anos e tá bem. Entendeu? Porque muita gente acha que 61 anos tinha que estar caído aos pedaços, tinha que estar não sensual, tinha que estar feia, tinha que estar cacarecada, tinha que isso, que aquilo outro. E se prepare, porque se eu tiver uma grana legal, eu vou fazer 1000 cuidados, eu vou ficar mais linda ainda. Vai ser 62 mais linda ainda. E aí isso vai incomodar umas pessoas? Vai, mas problema deles, entendeu? Eu é que não vou me diminuir. Não vou diminuir, e não é só nisso, gente. Eu não vou deixar de dar a minha opinião, se isso incomoda. Eu não vou deixar de dar o meu posicionamento, se isso incomoda. Quando eu falava aqui um tempo atrás, agora eu estou até suave, que eu era uma deusa. Nossa Senhora! Se incomodava profundamente. Eu nunca falei que as mulheres não são deusas. Ao contrário, eu estou querendo servir de inspiração para você se achar uma deusa, uma mulher que deve ser amada, adorada, valorizada e não ser um objeto. O que uma deusa é? Uma deusa é venerada. Uma deusa, igual uma dama. Uma dama é algo que o homem antigamente fala assim, uau! Né? A minha outra pergunta para não esquecer. Você elogia o homem com quem você se relaciona? Você fala para ele que ele é importante para você? Fala aí. Você chega para o homem com quem você tem um relacionamento e fala, olha, você é muito importante para mim. Ah, eu estou sem relacionamento. O último relacionamento que você teve, você elogiava? Aqui tem 6 pessoas, mas eu não sei se tem 6 mulheres
ou se tem um homem para dizer a verdade, eu estou meio perdida que eu não estou olhando. A Rosana e a Dalila estão falando assim. E Márcia, sim. E você sente que com isso ele te trata melhor? Ou se você estivesse sem relacionamento, você sente que com isso... Porque vamos lá, gente, pensa o seguinte. Quando você está perto de uma pessoa que ela te trata bem, você não tem vontade de tratar bem ela? Agora, o que é importante? Se você está perto de um homem que você dá seu melhor, trata bem, e ele não responde de maneira recíproca, bota a fila para andar. Porque uma coisa que uma dama tem é reconhecer os homens que valem a pena investir. Isso é muito importante, gente. Reconhecer os homens que valem a pena investir. Porque muitas vezes, na carência, a gente arranja amores de fantasia, sabe? Basta o homem falar uma coisinha, um homem quando te conhece, o homem mandou música para você, o homem não sei o quê. Isso significa que ele é uma pessoa legal? Não. O que o homem fala não quer dizer nada. As atitudes vão demonstrar. Entendeu? Você está precisando, quebrou tua geladeira. Um homem manda uma música, o outro homem manda um dinheiro para comprar uma geladeira nova. Mas aquele primeiro mandou uma música super romântica. O que te ama manda o dinheiro para comprar uma geladeira nova. Pode não ter falado nenhuma música romântica, mas ele teve a atitude de ser provedor, ele teve a atitude de te apoiar. Então, muito cuidado, porque muitas vezes a gente pega um homem galante, que fala bonito, mas que na prática do dia a dia não te apoia. Então, não perca tempo com fantasias de homens que não te apoiam. Entende? Mas ele fala tão romântico. Gente, o homem que tem que estar com você não é perfeito, mas é aquele homem que te apoia. Que muitas vezes te apoia, vai ver, quebrou isso aqui, deixa eu ir lá consertar. Vou ver isso aqui, deixa eu fazer essa surpresa para você. Esse tipo de coisa, sabe? Essas observações, falar coisas, você é linda, você é isso, você é maravilhosa. Isso é fácil, mas é atitude. Atitude. Ele agrada a você pagando seu almoço, seu jantar? Se ele pede para dividir a coisa, você não é importante para ele. Ele não está no jogo da sedução. E os homens novos fazem isso. Dá a você as instruções. Se você quer sair com um homem novo, dá a você a instrução de como você quer ser tratada. Porque se você aceita qualquer coisa, vai comer migalha. Isso é muito importante. A dama, gente, sabe o seu valor. E ela vai conduzindo até como ser tratada. Porque como hoje existe mulheres muito carentes, que elas quase pagam tudo para o homem, vai para o motel, paga para o homem, vai para não sei o que, para o homem dar atenção para elas, depois reclama que o homem é fogo. Mas por quê? Porque elas fizeram tudo, elas não deixaram ser cortejadas, elas não deixaram ele mostrar para elas que tinham interesse nelas, entende? E aí depois elas têm que ficar consertando as coisas. Vejo muitas pessoas que têm que consertar relação porque a relação começou de maneira errada, começou a ser uma base boa, porque teve pressa, porque não soube escolher, porque não soube falar, porque não soube tratar. Então, assim, você primeiro tem que ver assim, se você já está numa relação, você pode conversar como você gosta de ser tratado. O outro não tem que adivinhar, gente. A gente tem a capacidade de dialogar. E a gente pode falar, eu gostaria de ser tratado, eu adoro receber flores, você não me dá flores. Pode falar para o outro. Pode ser que ele viveu numa família que o pai dele não dava flores para a mãe dele, pode ser que não tenha nem pai nem mãe. Mas não é a mesma coisa? Claro que é, gente. E você vai dar você está construindo a relação, você pode ter que falar o que você gosta no sexo. Você deve falar as coisas. Você não deve falar sobre sexo na hora do sexo.
porque ele pode interpretar que você está fazendo crítica. Mas você falar fora, poxa, meu amor, eu gostaria de preliminares, eu gostaria disso. Você chegar e você conversar sobre isso, a gente ter essa capacidade. Pode ser que num primeiro momento a pessoa estranhe, mas é que nem assim quando a gente é criança, você não fala, escovou os dentes, limpou a orelha, escova os dentes, limpou a orelha. Depois disso a coisa acontece naturalmente, você escova os dentes e limpa a orelha. Então isso é muito importante. Uma dama sabe conduzir, sabe? Uma dama sabe conduzir as coisas. Agora, indiferente do seu homem que você tá, você fala quantas pessoas são importantes, você fala eu te amo para as pessoas? Fala aí, você fala eu te amo para as pessoas? Eu tenho mania de falar eu te amo, registra. Porque para a pessoa registrar que eu amo ela. Bem-vindo, Vera. Bem-vinda. Que delícia. Te amo, Márcia. Ah, Márcia está comigo um tempão. A gente está até sem contato, mas a gente já se conhece há um tempão. Isso é muito legal, gente. Falar eu te amo. Ah, a Rosana fala, que delícia. Mais alguém fala aqui? Agora a pergunta sincera. Você se acha uma dama? Vamos lá. Sim ou não? Pelo bate-papo que a gente bateu aqui. Deixa eu ver, você se acha uma dama? Eu me acho. E quando a gente toma uma consciência de algo, gente, não, a Dalila está falando, eu não. Quando a gente toma consciência de algo, a gente pode mudar, tá? Não é pra gente falar assim, meu Deus, e agora? Márcia se acha, eu também me acho. E onde vocês acham, em que parte que a dama nasce? Dalila, aonde você acha que a dama nasce? Márcia também, mesmo que você se ache uma dama, onde você acha que a dama nasce? Ai, gente, eu fiquei bem em cima da luzinha aqui, ó, ficou legal. Ah, apagou. Vamos lá, onde vocês acham que a dama nasce? Por muito tempo tinha vergonha de me achar. Pois é, né? A gente tem uma coisa, às vezes, de achar que é arrogância, ter autoestima, se achar. Ó, eu tenho uma visão. No céu tem várias estrelas e nenhuma briga com a outra porque brilha. Tem espaço para várias estrelas brilharem, né? Autoconfiança que eu não tenho e uma dama tem. Autoestima. Não, digo assim, nasce na autoestima, na autoconfiança? Ai, deixar meu esposo fazer as coisas para mim. Não, gente, olha só. A dama nasce na história que você conta dentro da sua cabeça. Pega, vou falar que nem Pablo Marçal. Pega esse código. Pega essa dica. Dama tender. Dica tender. Pega essa dica. A dama nasce na história que você conta na sua cabeça. Se você fala, eu não tenho autoconfiança, eu não levo jeito para isso, eu não sou sensual, ele podia ter elogiado meu cabelo, não sei o quê. Entendeu? A dama, o que você fala a respeito de você? O outro te criticou. Aí vem a vozinha e fala, nossa, você não serve para nada mesmo. Ou você vem a vozinha e fala, isso é a opinião do outro, eu confio em mim e me acho o máximo. Se eu tenho uma voz que fala, isso é a opinião do outro, eu confio em mim e me acho o máximo, eu começo a desenvolver essa autoconfiança. A autoconfiança não é terapia que te dá, meu amor. A
A autoconfiança é a história que você começa a permitir na tua cabeça. Todos nós contamos histórias na nossa cabeça. O que você faz? E não é só sobre ser dama, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre autoconfiança, sobre relacionamentos. O fato de você não ter um comportamento de autoconfiança até hoje não significa que você não possa aprender, mas vai ser difícil que se você ficar, eu não tenho autoconfiança. Ah, autoconfiança é difícil. Ah, não sei o quê. Se eu começo a falar assim, não, eu sei lidar com as coisas com confiança, eu tenho autoestima. No início você vai estar parecendo falar com uma mentira, mas você começa a trazer esse registro para as suas sinapses, sabe? Eu estou lançando já primeiro um programa, Destravar Sua Vida. E o Destravar Sua Vida vai ser um programa de 21 dias que você vai usar no que quiser. O programa é livre. Você pode destravar sua vida na autoconfiança, destravar sua vida com dinheiro, destravar sua vida. Mas uma das coisas que a gente começa é o que você fala na sua cabeça. Muitas vezes, vou dar um exemplo, né? Aquela mulher que estava me xingando na farmácia. Se eu começo a falar, quem ela pensa que é para me xingar? Essa safada. Se eu começo a falar, eu vou dar uma bolacha na cara da mulher. Aí eu dando uma bolacha na cara da mulher, provavelmente a mulher vai dar uma bolacha na minha cara, a gente pode até ser presa junto. Mas tudo começou de qual a interpretação, que diálogo eu comecei a falar dentro da minha cabeça sobre aquilo que estava acontecendo. Entende? O homem aqui falando coisa inconveniente. Eu olhei e falei, é um idiota. Para que eu vou dar atenção ao idiota? Agora, se eu entro numa, ele não pode falar isso. Que absurdo! Homem inconveniente. Todo homem é assim. Já começa essa baixaria. Já perco minha live por causa de uma pessoa que eu não conheço, que eu não estou nem aí, e que depois eu denuncio. Simples assim. Denunciei, bloqueei. Nunca mais vi, não lembro nem o nome. Que bom que veio a memória só para servir de exemplo. Mas que diálogo eu carrego na minha cabeça? Qual o diálogo que vocês estão carregando? O diálogo que você está carregando na sua cabeça, Dalila, você, Márcia, e todas as pessoas que estão aqui, está te apoiando para você crescer ou está, de vez em quando, afundando você? Me responde. O que você fala quando alguém falou, eu não gostei do seu cabelo? Tudo bem, é um direito dele. O que eu pensei sobre meu cabelo? E vamos dizer que eu me lembro, uma vez eu pintei meu cabelo de azul. Nova, sabe? Aí eu pintei com uma tinta, assim, eu mesma, aqueles coisas assim. E aí eu fui, tomou chuva, eu fiquei toda azul, gente. Eu parecia Avatar, e não tinha tido o nome de Avatar, o filme do Avatar ainda. Aí o azul ficou todo esquisito. Eu falei, eu vou passar uma rena para tirar isso. Passei uma rena, meu cabelo ficou verde. Aí eu... Só piorava a situação. Aí eu cheguei, liguei para um amigo meu que era cabeleireiro, né? E ele chegou e falou assim, Marta, teu cabelo tá uma merda. Gente, mas ele não estava me ofendendo. O meu cabelo tinha pintado de... Boa noite, meu bem. Tinha pintado de azul. Passei reno, virou verde. E ele, eu vou pintar teu cabelo, escurecer para tirar essas cores doidas e eu vou ver o que eu consigo fazer para salvar. Então, muitas vezes, gente, a gente vai com espaço de fragilidade, de achar que teu valor, todo mundo te amar 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano, sabe? Esse espaço não existe. Eu posso estar bonita hoje, mas, gente, vocês fazem live comigo. Tem dia que eu tô uma descabelada. Já fiz live com rinite, com um monte de papel higiênico espirrando. Já fiz live descabelada. Já fiz live de todas as maneiras. Faço live bonita também, mas também me permito fazer live sem estar no auge da beleza e confiando em mim mesma. Porque não é porque eu não estou no auge da beleza que eu me rejeito. Você se rejeita quando você não está com tudo dando certo? Essa é a minha pergunta. Uma dama se ama em todas as fases, sabe?
A gente tem fases que a gente está na luz, mas tem fases que a gente está nas trevas. Edson, que chegou aí e deu oi, ele é cadeirante. Ele se ama sendo cadeirante. Ele ficou cadeirante, eu fiz já uma live até com ele. Sofrendo um acidente. Nem por isso ele perdeu a autoestima. Foi difícil se adaptar? Foi, né? Ele não nasceu assim. Ele teve toda uma adaptação de vida. Mas Edson é uma pessoa que está sempre na rua armado, está sempre de bem com a vida, sabe? Mas ele passou as fases difíceis também. Não sei se ele está aí, se já foi. Mas assim, o que você pensa? O que você vai contar para você? O que você está contando para você vai te apoiar para te levar para patamares maiores. Eu posso falar assim, uau, eu vou pensar que nem a Bruna pensa para acessar o que ela acessa. Eu sei o que ela pensa, não, mas eu posso começar a conversar com ela, eu posso perguntar a ela, eu posso, mesmo que eu não tiver acesso a ela, digamos que ela não queira falar, eu posso começar a imaginar o que ela pensa para acessar um cliente que comprou um apartamento de 22 mil. Eu já sei que foi por anúncio que ela fez. Eu falei, como é que ela faz esse anúncio que deu tão certo? Entende? Então, isso, gente, por isso que quando eu estou fazendo esse destravar sua vida, vai do dia 1º ao dia 22, eu falo assim, cara, isso pode dar uma virada de chave, sabe? Porque a virada de chave sempre pode acontecer de uma maneira rápida. Porque depende do que a gente fala pra gente. Então, indiferente, eu vou convidar todos vocês a conhecerem esse programa. Quem quiser tá R$200 de investimento, tá? Sente no seu coração, vão ser 21 dias incríveis. Você vai ter acesso a 1 ano. E não sou eu que vou falar o que você vai trabalhar. Você vai pegar a estrutura e você vai trabalhar na área que você precisa trabalhar ou várias áreas. Você pode trabalhar 21 dias para dinheiro, 21 dias para cliente, 21 dias para corpo, 21 dias para relacionamento, 21 dias para o social. Ou pode falar, cara, eu vou pegar esses 21 dias e repetir, porque eu quero alcançar patamares maiores numa área só. Você é livre para fazer da maneira que o seu saber te direciona, porque você tem um saber, né? Mas o mais importante, você vai contar uma história para você nova. E mesmo que você não entre comigo, você pode começar a contar uma história nova para você. De que você é potência, de que você é uma dama, de que você merece o melhor. De que você não veio ao mundo para migalha, sabe? Isso é muito importante. Não, eu não quero migalha. Obrigada, migalha eu não quero. O que vier te oferecer migalha, você fala, não, obrigada, migalha eu não quero. Ah, se o outro não gosta de você, tudo bem. O outro tem direito a não gostar de mim. Quem não pode deixar de gostar de mim sou eu mesma. Porque sou eu que vai voltar comigo na hora da minha morte, né? Sou eu que vou estar comigo na hora da minha morte. Por mais que tenha milhares de pessoas, o processo é único, é solitário. Então, viva a vida se respeitando, viva a vida começando uma nova história, sabe? Não importa o que você passou, importa o que você vai fazer a partir de agora. O que você vai falar sobre cada situação, sabe? Então, amores, é isso. Agradeço a presença de vocês. Eu vou baixar ele no YouTube, se você estiver no YouTube. Eu vou botar o link do meu grupo, porque depois eu vou botar ele no dia 1º lá no grupo, Destravar Sua Vida, para você começar a contar novas histórias e destravar a vida para criar ainda esse ano coisas bem interessantes. E se você não quiser acompanhar, comece mesmo assim a contar novas histórias, que é uma dica ótima. Beijo, beijo, beijo no coração, tá? Obrigada pela presença de cada um, obrigada quem vai ver daqui a um tempo, tá, joia? Beijo no coração, amores.